Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcela Moni e estamos aqui em mais um vídeo do Chama no Money. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gestão financeira. Gestão, de gestante. A gestante faz o quê? Ela não cuida do bebezinho? A gente vai cuidar do nosso bebezinho, que é o dinheiro, que é o money. Exatamente, a gente vai aprender como cuidar do dinheiro. O sucesso da gestão financeira depende de todas as etapas pelas quais você passou. Lembra dos últimos vídeos que a gente falou sobre mindset, sobre crença limitante, sobre todas essas palavras que você não entende nada, mas como eu já expliquei, agora você entende? Se você já reviu o seu mindset, se você já melhorou o seu comportamento, então agora é a hora de você aprender a cuidar do seu bebezinho. Então a gente vai encaixar todos os vídeos anteriores em gestão financeira. Como você sabe se você já passou pelas etapas de maneira correta? Se você olha para o seu dinheiro, para o jeito que você está cuidando do seu dinheiro, se você acha que tem alguma coisa errada, se você está devendo alguma coisa, se você queria ganhar mais dinheiro para gastar no que você quer, se tem algo que não está sendo suficiente para você, você tem que rever o seu mindset e o seu comportamento. Aí você vai pensar, mas por que isso está acontecendo? Será que eu tô cuidando do meu dinheiro de forma errada? Não é que você está cuidando de maneira errada, você tem que primeiro pensar da maneira certa. Tem muita gente que associa riqueza com profissão. Ah, porque médico, todo médico é rico. Eu queria tanto ser professora, mas professor não ganha bem, né? Profissão não tá ligada com riqueza. Se você cuidar muito mal do seu dinheiro, você vai ser um médico falido. Se você cuidar muito bem do seu dinheiro, você vai ser um professor rico. Se você gerar bem o seu dinheiro, cuidar bem do seu dinheiro, você pode sim ter uma vida financeira de sucesso. Agora chegou a hora da gente falar do ciclo da riqueza. Os mistérios serão revelados nesse vídeo. Vocês finalmente vão saber como que funciona a riqueza. É como se fosse um triângulo. Eu vou desenhar um triângulo aqui na edição. Por favor, editor, coloca um triângulo. A editora sou eu, mas eu vou colocar um triângulo. Tem três partes desse triângulo. Tem a segurança financeira, a independência financeira e a liberdade financeira. Quando você chegou na liberdade financeira, você já pode morrer feliz. Porque você já tá, ó, gastando os seus milhões. Você vai vender suas roupas da Adidas no bazar quando você chegar na sua liberdade financeira. Adidas me patrocina. Stabilo também, não vamos esquecer da Stabilo. Voltando aqui sem os patrocínios, que eu queria ter, mas a gente ainda não tem, mas a gente vai ter. Então quando você chegar na sua liberdade financeira, você tá no topo da riqueza. Você tá literalmente nadando na grana. Mas antes do topo, a gente tem que passar pelas partes mais difíceis, né? Pro vídeo não ficar muito grande, a gente vai literalmente dividir essas três bases em três partes. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a segurança financeira, no próximo vídeo eu vou falar da independência financeira e no próximo da liberdade financeira. O que é você conseguir ter uma segurança financeira? É a primeira etapa para você chegar no topo, então você tem que concretizar ela antes de pensar em já gastar os seus milhões. Para você ter a sua segurança financeira, você tem que fazer um orçamento. O que é um orçamento? Basicamente você colocar uma parte do papel, quanto você ganha por mês. Por exemplo, o meu salário é tanto, eu venho dos trabalhos da escola, eu ganho tanto, eu passei com as cachorras da vizinha no final de semana, eu ganho tanto, enfim, você coloca quanto você ganha por mês. Aí você vê o seu custo fixo. O que é custo fixo? É aquilo que você acorda e fala, putz, vou gastar com isso, porque é uma necessidade sua. Você acorda e você já ligou a luz do seu quarto, ou seja, é a conta de luz, é a conta de água, sua alimentação, o seu transporte, que pode ser o transporte público, né, o passe de metrô que tá R$4,30, ou a gasolina. Também tem o custo variável, é aquilo que você faz de vez em quando no mês. Não é algo que você necessita, mas também não é algo que você não tá nem aí. Por exemplo, fazer academia. Se você gosta de fazer academia, quanto custa a mensalidade da academia? Você coloca no custo variável. Mas não é algo que necessariamente você tem que pagar todo mês. Porque se você quiser cortar a academia e não fazer mais, você não vai morrer por não fazer academia. Eu sei que às vezes tem umas atividades de lazer que a gente precisa delas pra se sentir melhor, tanto pra cuidar da nossa saúde física, quanto mental e enfim, mas a gente coloca no custo variável, porque não entra necessidade nesse caso. E aí o que você faz? Você vai somar o seu custo fixo com o seu custo variável. Tudo que você gastou no mês, tanto com necessidade, tanto quanto esses lazeres que às vezes a gente pode ter, mas se a gente não tiver, tudo bem, a gente não vai morrer. Aí você somou, vai dar uma quantia. Aí o que você vai fazer com essa quantia? Você vai multiplicar por 12. Por que 12? São 12 meses no ano. Então você vai ter mais ou menos uma estimativa de quanto você necessitaria de dinheiro ao todo em um ano. Aí vai dar lá, sei lá, 55 mil reais no ano. Caraca, eu preciso de 55 mil reais pra pagar tudo no meu ano, pagar todas as minhas contas, tudo que eu gosto.
Sim. E como você obtém a segurança financeira? Justamente conseguindo esses 55 mil reais. Putz, mas como assim? Eu preciso deles agora? Não. A segurança financeira é basicamente você ter esse dinheiro guardado, esses 55 mil que você gasta por um ano. Com esse dinheiro que você guardou, você vai conseguir pagar tudo que você pagava no seu orçamento por mais um ano. Porque, por exemplo, e se você de repente perde todos os seus empregos e não tem mais nenhuma fonte de renda chegando pra você? Se você tiver esses 55 mil guardados, significa que por mais um ano você vai poder pagar suas contas sem trabalhar. Ou seja, você ainda tem um ano para procurar uma fonte de renda. É isso que é a segurança financeira. É você ter o dinheiro ali que você gastaria mais ou menos por um ano, porque caso aconteça alguma merda na sua vida, em questão financeira, que não tem nada a ver com as merdas que acontecem na sua vida, isso que é a segurança financeira. Para você não ser um agente deficitário, você tem que ter a sua segurança financeira. E como você consegue esses 55 mil reais? Você não acorda no dia seguinte e você ganhou 55 mil reais. Se você investir, por exemplo, R$1.000 por mês em tesouro direto, isso é real, gente. Eu não tô inventando aqui um investimento qualquer. A gente vai explicar o que é tesouro direto mais pra frente, também tem paciência que a gente tem que ir na calma aqui. Se você investe, por exemplo, R$1.000 por mês em tesouro direto, daqui 3 anos você vai tirar 55 mil reais. Entendeu? Tipo, isso é fato, né? O Alexandre tá aqui, a gente fez as contas e tudo mais. Ele fez as contas, no caso, eu observei as contas, mas dá certo. Então você consegue ter esse dinheiro se você for investindo de pouquinho. Não é tão impossível quanto parece. Quando você começar a investir direito, você vai ver que, mano, você consegue isso voando. Tipo, 3 aninhos você já tem 55 mil reais. E o que faz você conseguir focar pra ter esses 55 mil reais? Não tô falando que tem que ser 55 mil reais. Como eu já disse, depende do orçamento que você faz, do quanto você gasta por mês, com alimentação e tal, ou com o seu lazer, tudo que eu já expliquei anteriormente. Como você vai conseguir tirar esses R$1.000 por mês pra investir no tesouro direto, pra daqui 3 anos você ter a sua segurança financeira? Basicamente, fazendo boas escolhas. Por exemplo, você vai pro trabalho todo dia de Uber. E se você começar a usar transporte público, ao invés de usar Uber? Você vai tirar já um dinheirinho dali. A academia, não tô fazendo tanto uso agora, vou parar de pagar. Eu como no McDonald's 2 finais de semana por mês. Você precisa comer 2 finais de semana por mês? E se você comer só um final de semana por mês? Você consegue sim juntar esses seus R$1.000, dependendo da fonte de renda que você tá tendo, pra investir em tesouro direto. E aí você vai conseguir a sua segurança financeira. O próximo passo é a independência financeira, que a gente vai falar no próximo vídeo. Se você quer continuar esse caminho com a gente até a liberdade financeira, que é o topo do topo, se inscrevam aí no canal, deixem bastante likes pra gente trazer mais vídeos pra vocês, pra gente saber se vocês estão gostando e tudo mais. Sigam a gente nas redes sociais, que eu vou deixar aqui nas descrições, tanto do Chamar Money quanto do Instituto Convida. E vem com a gente no Chamar Money!